É com particular satisfação que me associo a esta homenagem prestada pela comunidade portuguesa de Londres ao Comendador Carlos Freitas. Pela comunidade, sublinho, e não pelo embaixador de Portugal ou pelo governo português, que já tiveram, em sede própria e através dos instrumentos honoríficos de que dispõem, o ensejo de o saber, como todos sabem e podem ver. Começaria, aliás, por citar umas declarações que o próprio Comendador prestou ao correspondente da agência Lusa por ocasião da cerimónia de imposição de insígnias pelo Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Cesário, que decorreu no passado mês de fevereiro na residência da Embaixada. Dizia ele então que lhe, estou a citar, doía um pedacinho que a comunidade o não reconhecesse da mesma forma, que gostava mais do que as autoridades que fosse o povo a dizer: sim senhor, muitos parabéns, o primeiro madeirense do Reino Unido a receber aquela medalha. Conheço suficientemente bem o nosso homenageado para não ler nestas palavras um qualquer sinal de menor apreço pela distinção que lhe foi conferida pelas nossas autoridades. Nem leio nela uma ponta sequer, ainda que natural e compreensível, de vaidade pessoal perante o justíssimo reconhecimento de que foi alvo. Vejo antes nelas, nessas palavras, uma espontânea expressão da generosa prioridade que sempre colocou no serviço ao próximo, em ser útil a quem, por doença, infelicidade, fraqueza, dificuldades temporárias ou falta de conhecimentos, mais necessitava de encaminhamento, de estímulo, de orientação ou de amparo. E, por fim, de algum sentimento de carência, ao desejar, muito humanamente, creio, que essa proximidade que sempre cultivou junto dos nossos compatriotas residentes no Reino Unido tivesse uma componente de reciprocidade. Pois bem, meu caro Comendador Carlos Freitas, depois do próprio Governo Regional da Madeira ter feito ainda há poucos dias, através da Sra. Secretária Regional do Turismo, Doutora Conceição Estudante, aqui está a comunidade a congratular-se hoje com a honra que lhe foi concedida. E eu tenho muito prazer em juntar-me, algo abusivamente embora, admito, e ainda que incorrendo no risco de involuntariamente contribuir para alguma confusão institucional, aos legítimos porta-vozes dessa mensagem. Conhecemos todos, para além do que já referi, um dos traços mais marcantes da personalidade do Sr. Carlos Freitas, que ainda não foi aqui referida: a sua intensa religiosidade. Mas só poucos saberão que esse seu profundo sentido de imanência espiritual encontrou na forma poética uma via de expressão. E para contrariar quem disso possa duvidar, tenho aqui comigo uma prova. Um exemplar da edição impressa da Cristíade, publicada pela editora Paulus, que hoje aproveito para, entre tantas testemunhas, entregar ao seu autor. Eu tinha 18 anos quando comecei a escrever um poema. E um dia estava na praia e o padre perguntou-me o que estava a escrever. Eu escondi na areia. Esse padre ainda existe, no Funchal, o padre Cecílio. Daí a pouco vejo o escrito na mão e dizia: continua a ser uma grande obra para o mundo inteiro. Eu hoje, há anos atrás, tinha 18 anos. Aos 81 anos de idade, as armas e os varões assinalados, esperando em todo o mundo cantarei,
e a vida daquele que por 30 anos, com mais terrível tormento narrarei, pelos homens sofreu em doce pranto. Promessa do Criador às criaturas, sujeitas por grande culpa à imensa dor, apiedando-se Deus lá das alturas, abrandou para sempre sem furor, lançando sobre nós seu santo manto. E o primeiro verso deste meu livro, que não esperava ser publicado, graças a um grande amigo que encontrei aqui em Londres e que teve que nos abandonar a outra vida, no mesmo trabalho, mas para outra vida longe de nós, o Dr. José Marcos. Muito obrigado. Esta obra é dedicada ao meu pai, à minha mãe, à mulher que Deus me deu e aos meus filhos. Eu esperava que cantassem as glórias de Deus no meu lugar. Nenhum deles seguiu, mas não interessa. São meus filhos, seguirão a vida deles e eu também segui a minha. Se me permitem, eu quero agradecer imenso ao Sr. Embaixador de Portugal em Londres, Dr. João Valera, porque foi o Sr. Embaixador que propôs ao Governo da República para que eu fosse condecorado com esta medalha de Comendador da Ordem Civil. Muito e muito obrigado, Sr. Embaixador. Não posso deixar de agradecer publicamente ao Sr. Cônsul-Geral, Dr. Fernando Figueirinhas, que deve estar farto e cheio de mim, porque todos os dias mando e-mails pedindo isto, pedindo aquilo, não para mim, mas para a comunidade. Agradeço imenso a paciência dele em me receber e em me atender. Muito obrigado, Sr. Doutor. Nunca me esperava que alguns traidores trouxessem hoje aqui. Eu tinha lá em casa uma metralhadora, mas depois tive pena e deixei passar. Dr. Pedro Xavier, também um traidor. Sr. José Manuel de Sousa, outro tal. E não falando do Frederico Alves, Dr. Frederico Alves, e pior ainda, que já matei tantas vezes, é o Dr. José Marcos. Agradeço também a presença do Dr. José Galaz, que está cá há pouco tempo, mas está-se a entranhar muito bem na nossa comunidade. As surpresas que tive hoje, a doutora Cláudia, muito e muito obrigado. Padre Domênico, somos amigos há muitos anos, e no modo especial do José Marcos, que veio propositadamente ontem, hoje, de Londres, e segue amanhã, e foi ele que se empenhou em publicar este meu livro, que será a minha melhor pregação para o mundo inteiro. Sou católico, fui sempre católico, não fui padre, mas foi o gosto que eu tive, mas eu estou satisfeito, porque tenho feito cá fora talvez mais ou melhor que se fosse padre. Estive há pouco tempo na inauguração de uma associação aqui em Londres, Abraço Solidário. Será que essas senhoras que formaram o Abraço Solidário vão fazer aquilo que os homens não conseguiram fazer? Muitas associações temos nós cá. E em 1984, e consegui reunir à volta da mesa os 14 presidentes das associações portuguesas aqui em Londres, juntamente com o ministro do Home Office inglês, Lord Wellington. Tentámos fazer uma federação, não conseguimos. Fala-se agora numa nova federação. O nosso embaixador está muito empenhado. Estarei 100% ao seu lado. Mas não sei. As associações, ainda uma hoje, pedi-me tantos favores, não está cá presente. Não interessa, mas dói. Porque podia estar de agradecimento, de amizade. E não aceito homenagem, seja lá de quem for, porque não mereço. Mas amizade é aquilo que eu peço a todos. Que também tudo quanto faço, tudo quanto tenho e tudo quanto eu posso é com amizade. Amizade para todos. Não me importa que seja rico, seja pobre.
mas é que seja meu amigo. Uma coisa que eu aprendi no seminário, descer os degraus, que foi criado numa sociedade um pedacinho alta, mas descer os degraus à procura daqueles que precisam, mas não descer o último degrau. Mas claro, sou um homem, sou fraco, muitas vezes também desci o último degrau. Mas mantenho. O que tenho procurado é sempre respeitar as nossas autoridades. É muito importante. O embaixador e o cônsul representam o nosso Portugal aqui no país onde vivemos. Merecem respeito. Nós, há 40 anos atrás, o embaixador não se aproximava das comunidades. E agora aproxima-se. E o atual embaixador, desculpe, senhor embaixador, está com os ouvidos para não ouvir, está com as nossas comunidades, assiste aos nossos convívios, sente os nossos problemas, mas está amarrado pela lei. Não pode fazer o que ele quer, não pode fazer aquilo que nós queremos, mas é a lei que manda. Aproveitemos essas oportunidades tão boas. Um cônsul que agora sai do consulado, abre as portas para ir ao norte, sul, este, oeste, levar o consulado às nossas comunidades. E o consulado não presta. Porquê é que não presta? Porque não faz aquilo que eu quero, mas o consulado faz o que manda a lei e não aquilo que cada um quer. Saibamos respeitar as nossas autoridades. Guardemos amizade, é o que peço à nossa comunidade. Eu sei que sou o português mais falado aqui na nossa comunidade, mas eu gosto que falem com amizade. Não tenho receio de falar comigo, porque eu não sou importante, nem nunca fui, nem pretendo ser importante. Quero ser amigo de todos, quero receber amizades. E isso é que eu gosto imenso. Amizade de todos. Há aqui casais que eu conheço há tantos anos, que os ajudei tantas vezes. E bem tarde, da noite, à família, hoje vivem muitíssimo bem. E nunca se esquecem de mim e têm sempre um pedacinho de amizade no coração para comigo. Isso é muito importante. Para mim o mais importante é ter uma família unida, amiga, e para mim a família não é só a minha mulher e os meus filhos, é toda a comunidade a quem eu sirvo. Nasci para viver. Esse foi sempre o meu lema. Não gosto de ser servido, mas gosto de servir. Um prejuízo do meu ambiente familiar, prejuízo da minha saúde, prejuízo das minhas finanças, mas nunca passei fome, nunca tive grandes problemas. E aqueles que me atacaram ontem, no dia seguinte, vêm pedir favores e vêm pedir desculpa daquilo que se passou. Eu não me lembro de nada que tenham feito mal contra mim, nem me interessa absolutamente nada. Interessa-me a vossa amizade. Hoje aqui não esperava uma coisa destas. Muita gente não aceita homenagens, mas tanta gente amiga a dizer, somos seus amigos. Isso aqui é muito importante na nossa comunidade. Por favor, Portugal não é só aquele pedacinho plantado à beira-mar, mas Portugal é onde está cada um de nós portugueses. E nós temos que lembrar que em todo o mundo 6 milhões de portugueses estão a viver o Portugal do dia-a-dia. E mais do que os de lá, porque nós trabalhamos para agradecer a nossa pátria. E eles lá só querem greves e cada vez mais crise e mais crise. E nós aqui a trabalhar para agradecer e mostrar aos estrangeiros que somos um Portugal unido, um Portugal amigo. Não interessa certos problemas, os problemas passam, a vida passa, a vida são 2 dias. Temos de se lembrar de uma coisa sempre boa. Deus é quem castiga, Deus é quem dá o prémio. Os homens julgam, mas não sabem julgar, mas Deus sabe julgar. Muitas vezes os homens dizem é um crime, é um pecado, mas Deus sabe muito bem que nem é crime, nem é pecado. A intenção é a atenção de cada um, de uns para com os outros. Fé em Deus, esperança no futuro que só Deus nos pode dar. Amor e caridade, é o que peço a toda a nossa comunidade. Amor e caridade, com respeito às nossas autoridades, porque sem elas não podemos viver, são eles que representam o nosso país e que nos dizem, vamos trabalhar para agradecer a nossa pátria. E sem a gente eles também não vivem.